Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá. Sou uma mulher que está casada há 2 meses. Ao longo do nosso relacionamento e neste período que deveria ser o mais feliz, sinto-me muito mal por este problema que tem afetado nossos sentimentos. É uma situação tão estressante que não posso falar sobre isso com ninguém, nem mesmo com meus pais. Meu marido e eu temos a mesma idade. Durante o namoro, nunca percebi o quanto meu marido ama a mãe e o quanto é um bom filho. Suponho que foi meu erro não ter notado isso antes. Mas na verdade, ele mesmo me disse que não tinha intenção de viver com a mãe e que cada um deveria viver a própria vida na velhice. Nunca pensei que meu marido, com quem namorei por 3 anos antes de nos casarmos, fosse assim. Uma vez expressou respeito pela mãe, e foi quando começamos a falar sobre casamento. Ele me mostrou o saldo da sua conta bancária, que tinha uma quantia considerável, o que me impressionou. Mas ele disse que todo aquele dinheiro tinha sido economizado graças à mãe, que preparava o almoço todos os dias para que ele não gastasse dinheiro com comida. Achei incrível que a mãe dele fizesse isso, já que morava a 15 minutos de carro de sua casa. Pensei que, se ele ia fazer tudo isso, poderia ter vivido na casa dos pais para economizar ainda mais dinheiro, já que seu quarto ainda estava disponível na casa dos pais. Eu também havia economizado uma quantia considerável de dinheiro desde que comecei a trabalhar após a universidade, embora não necessariamente com a intenção de me casar. A quantia era semelhante à do meu marido, pois ambos começamos a trabalhar ao mesmo tempo depois que ele voltou do serviço militar. Meu marido estava muito orgulhoso do dinheiro que havia economizado, e entendo que queria dar crédito à mãe por sua ajuda. Mas nunca imaginei que isso significava que ele planejava cuidar dela na velhice. Quando começamos a falar sobre casamento, nossos pais também concordaram. Não tínhamos pressa para nos casar, então começamos a preparar tudo com calma. No entanto, durante os preparativos, recebemos a notícia de que meu sogro havia sido diagnosticado com câncer de pulmão em estágio terminal. Ele sempre foi uma pessoa saudável e ativa. Isso acelerou os planos de casamento, e nos casamos rapidamente. Meu sogro não pôde esperar e faleceu antes de ver seu filho casado. Lembro o quão triste foi o funeral, com minha sogra chorando e desmaiando de vez em quando. Após o funeral, começamos a visitar minha sogra com frequência. Ela parecia muito humilde e me tratava com muito respeito, dizendo que não queria ser um fardo já que havia sido dona de casa a vida toda. Embora seja mentira dizer que não estava preocupada, entendi a situação dela e aceitei. Coloquei-me no lugar dela e pensei em como me sentiria se fosse meu próprio pai quem tivesse falecido. Meus pais também irão embora um dia, então, embora sinta que é um fardo, acredito que é algo que devo fazer. No entanto, surgiu outro problema. Já havíamos encontrado e assinado o contrato para a casa antes de meu sogro falecer, e estávamos esperando para nos mudarmos no próximo mês. No entanto, com o recente funeral, meu marido não mencionava nada sobre o dinheiro para a casa. Lembrei-lhe várias vezes a data limite e disse-lhe que precisávamos do dinheiro para então, mas ele apenas murmurava que sabia e nunca transferia o dinheiro. Estava desesperada porque havíamos combinado de dividir os custos pela metade. Enquanto estava angustiada, minha mãe perguntou se eu tinha algum problema. Contei-lhe tudo, e ela tentou entender a situação do meu marido. Felizmente, meus pais tinham uma boa quantia economizada. Depois de se mudarem de um apartamento de 100 metros quadrados na cidade para uma área mais tranquila, venderam a casa e estavam pensando em investir em uma propriedade comercial. Minha mãe me disse para usar esse dinheiro para comprar a casa sem pressionar meu marido. Embora eu tivesse pensado em dizer ao meu marido que meus pais estavam dispostos a nos ajudar para que ele se sentisse pressionado a transferir o dinheiro, minha mãe insistiu que eu não o fizesse. Graças à ajuda dos meus pais, conseguimos comprar a casa sem problemas. Pensei que quando meu marido se recuperasse emocionalmente, ele se encarregaria de tudo. No entanto, encontrei-me caminhando até o altar de braço dado com meu pai, e meu marido ainda não havia mencionado nada sobre o pagamento da casa. Mesmo depois de nos mudarmos e estabelecermos nosso lar, meu marido não mencionava nada sobre o dinheiro da casa. Esperar um dia ou 2 era compreensível, mas já havia passado muito tempo. Parecia lógico que, dado que ele tinha o dinheiro em sua conta,
Deveria ter se perguntado como pagamos a casa. Seu silêncio só me enfurecia mais. Minha mãe dizia para eu não me preocupar, mas as oportunidades de investimento podem surgir a qualquer momento. Precisava daquele dinheiro disponível para quando aparecesse uma boa oportunidade. Não queria que minha mãe tivesse que pedir um empréstimo para dispor daquela quantia. Se meu marido não mencionava nada, eu teria que fazer isso. Então, finalmente, perguntei diretamente sobre o pagamento da casa. Perguntei por que ele não havia mencionado nada, se sabia como tínhamos pagado. No início, ele tentou me ignorar, mas continuei insistindo. Disse-lhe que tivemos que pedir dinheiro emprestado aos meus pais, exagerando um pouco para que ele sentisse a pressão. Disse-lhe que minha mãe teve que pedir um empréstimo e que agora estava pagando altos juros, por isso precisávamos que ele devolvesse o dinheiro o mais rápido possível. Só então, meu marido finalmente disse que o faria. Perguntei-lhe se nunca se havia perguntado como resolvemos a questão da casa. Ele respondeu vagamente que estava muito ocupado com a morte de seu pai e que, como eu não havia perguntado, pensou que tudo estava resolvido. Como ele podia pensar que tudo estava resolvido se não havia contribuído com sua parte do dinheiro? Era uma situação muito frustrante. Informei minha mãe que meu marido finalmente havia concordado em enviar o dinheiro. Minha mãe estava preocupada por tê-lo pressionado, mas assegurei-lhe que era algo que precisava ser feito e que não se preocupasse. Parecia uma solução fácil, mas não entendia por que minha mãe e eu tivemos que sofrer tanto estresse. Passaram-se algumas semanas e eu tive que fazer um trabalho fora do escritório, perto da nova casa dos meus pais. Decidi visitá-los e jantar juntos. Fiquei feliz em ver que eles estavam se adaptando bem à sua nova vida, aproveitando a tranquilidade e explorando os novos restaurantes da região. Enquanto jantávamos, lembrei-me de repente de perguntar se eles haviam recebido o dinheiro. Perguntando casualmente, notei que minha mãe parecia desconfortável. Perguntei diretamente se eles não haviam recebido o dinheiro e, de fato, meu marido ainda não o havia enviado. Quis ligar imediatamente para meu marido e exigir uma explicação, mas minha mãe me deteve. Aquela noite, quando meu marido chegou em casa, perguntei-lhe diretamente se tinha algo a me dizer. Fingiu não saber do que eu estava falando. Quando perguntei por que ele não havia enviado o dinheiro aos meus pais, finalmente confessou. Ele disse que, quando chegou o momento de enviar o dinheiro, ele teve pena de se desfazer do que tinha economizado a vida toda. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Perguntei como ele podia considerar que aquele dinheiro era só dele, se era para a casa onde ambos moraríamos. Meu marido disse que não queria dar o dinheiro porque pensava no futuro da mãe, agora que o pai tinha falecido. Alegava que a mãe tinha sido dona de casa a vida toda e que precisava daquele dinheiro para a velhice. Lembrei-lhe que antes do casamento ele mesmo tinha dito que cada um devia se virar na velhice. Quando perguntei se ele pensava em tirar o dinheiro da casa para dar à mãe mesmo se o pai tivesse vivido até depois do nosso casamento, ele não soube o que responder. Esperava que meu marido mudasse de ideia, então disse-lhe que não concordava. Expliquei que se usássemos o dinheiro dos meus pais para a casa, eles teriam que assumir a perda, então meu marido teria que lhes enviar $2.000 por mês como juros e aluguel. Além disso, gerenciaríamos nossos salários separadamente até que ele pagasse sua metade da casa, e dividiríamos igualmente as despesas de vida e outros custos. Isso deixaria meu marido com apenas $600 após pagar meus pais a cada mês. Achei que assim ele entenderia a irracionalidade do seu comportamento. Na manhã seguinte, meu marido, com uma determinação inesperada, disse que seguiria meu plano e enviaria o dinheiro aos meus pais. Calculando, seria mais sensato quitar a dívida rapidamente e depois usar seu próprio dinheiro para ajudar a mãe. No entanto, ele insistia em manter o dinheiro para dar à mãe, o que me fez perceber que realmente não conhecia esse homem como pensava. Parecia que a devoção à mãe nublava seu julgamento. Tentei contatar minha sogra para discutir a situação, mas ela evitava minhas ligações. Tinha medo de contar aos meus pais, preocupada que minha mãe, com seu coração mole, aceitasse a situação sem mais. 2 semanas depois, pude esclarecer meus pensamentos. Algumas coisas aconteceram que confirmaram minhas decisões. Não conseguindo contatar minha sogra, decidi visitá-la. Enviei-lhe uma mensagem dizendo que iria à sua casa depois do trabalho. A caminho, minha sogra me ligou dizendo que não era necessário, que ela viria à nossa casa.
Quando cheguei em casa, meu marido já estava lá, embora normalmente chegasse mais tarde. A casa estava impecável, até mesmo as áreas que eu não tinha tocado em semanas. Descobri que minha sogra tinha vindo cedo para limpar tudo. Então, meu marido disse algo que me deixou atônita: minha sogra cuidaria das tarefas domésticas e nos cobraria um salário de $3.000 por mês. Disse que ela faria tudo, desde cozinhar até limpar, e que eu, sendo mulher, deveria pagá-la com meu salário. Não consegui conter minha ira. Disse-lhe que isso era uma loucura. Nunca pedi a ninguém para cuidar da casa, e se a mãe dele fosse cozinhar, isso não era simplesmente fazer as tarefas domésticas. A ideia de pagar $3.000 por mês enquanto enfrentávamos nossa própria dívida era ridícula. O ponto de ruptura chegou quando percebi que meu marido estava disposto a sacrificar nosso bem-estar financeiro para manter uma imagem de bom filho. A situação estava se tornando cada vez mais insustentável, e sabia que precisava tomar medidas drásticas para proteger meu futuro e o de meus pais. Espero que essa experiência sirva de lição e ajuda para outros em situações semelhantes. Às vezes, o amor e a devoção podem nublar o julgamento, mas é crucial manter uma perspectiva clara e proteger os interesses próprios e da família direta. Quando disse ao meu marido que seu plano era absurdo e que estava praticamente propondo contratar sua mãe como empregada doméstica, ele respondeu que não era a mesma coisa porque ela iria para casa à noite. Minha sogra, para apoiar meu marido, disse que se sentia sozinha em casa e que fazer as tarefas domésticas na nossa casa lhe dava algo para fazer e poderia passar tempo com seu filho à noite, o que seria benéfico para todos. Senti que meu marido estava sugerindo que, além de pagar nosso casamento e a casa, eu também deveria usar meu dinheiro para cuidar de sua mãe. Não podia acreditar que ele fosse tão descarado. Estava prestes a fazer as malas e ir para a casa dos meus pais, mas percebi que aquela era minha casa e que não tinha por que ir embora. Em vez disso, expulsei meu marido e minha sogra de casa. Eles estavam claramente surpresos com minha reação. Disse-lhes para não sonharem em usar a memória de meu sogro como desculpa para me roubar. Finalmente, perceberam que eu falava sério e foram embora. Decidi me divorciar. Felizmente, meu marido não tinha transferido nenhum documento para o meu nome, então a casa estava completamente em meu nome. Embora não pudesse anular o casamento devido à duração, um advogado me disse que poderia pedir indenização, pois as ações de meu marido demonstravam que ele não tinha intenção de manter um casamento verdadeiro desde o início. Iniciei o processo e, graças ao apoio de todos, consegui me manter firme. Finalmente, foi resolvido sem problemas. O tribunal decidiu a meu favor, determinando que meu marido deveria me pagar $50.000 em danos, dos quais $20.000 vinham de minha sogra. Embora não fosse muito em comparação com o que meu marido tinha economizado, considerei que levar metade das suas economias era uma compensação justa por todo o sofrimento. Meu ex-marido poderá cuidar de sua mãe com seu dinheiro, e eu recuperei minha paz e dignidade. Agradeço a todos que me apoiaram. Sem a ajuda deles, não teria sido possível. Agora, seguirei em frente e buscarei minha própria felicidade. Obrigada a todos. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.